E aí, galerinha, como que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos começar um novo assunto, praticamente o penúltimo assunto que nós vamos trabalhar, trigonometria no triângulo retângulo. Nós acabamos de estudar as relações métricas do triângulo retângulo. Um assunto rápido, aplicação de fórmulas, que eu acredito que você não teve assim grandes dificuldades em fazer. E o que é a trigonometria? Na matemática, então, as relações que estudam ângulos e lados é a trigonometria. Nas relações métricas, nós só trabalhamos com os lados. Nas relações trigonométricas, nós trabalhamos com ângulos e lados. E o que é trigonometria? E aqui eu achei essa imagem, gostei dela. A palavra trigonometria ela vem do grego. Aqui, ó, trigonometria, que é a composição das palavras gregas trigonon, tem aqui a transliteração, com metron, quer dizer medida. A primeira dessas três, por sua vez, é composta das palavras tresotria, quer dizer igonia, ângulo. E a junção dessas todas tem três, gonos, ângulos, metron, medidas. Então, medida dos três ângulos. A princípio, a trigonometria ela surgiu no triângulo. E o nosso estudo aqui no nono ano, vai dentro desse foco que é o triângulo. No segundo ano do ensino médio, você vai ter a trigonometria fora do triângulo. Ok? Eu coloquei aqui uma imagem, que eu gostaria que você tivesse muita atenção para essa imagem. Como é trigonometria no triângulo retângulo, então tem um triângulo retângulo. Aqui é a hipotenusa. Eu separei aqui o ângulo alfa. Então, em relação ao ângulo alfa, o lado que está na frente do ângulo é chamado de cateto oposto. E o lado que está junto com o ângulo é chamado de cateto adjacente. A palavra adjacente também é uma palavra grega que quer dizer junto de, colado com. Então, o adjacente é o lado que forma o ângulo. Se fosse esse ângulo aqui de cima, aqui seria o oposto e aqui seria o adjacente. Então, o oposto e o adjacente tem que ser em relação a um determinado ângulo. Então, em relação ao ângulo alfa, aqui é o oposto e aqui é o adjacente. E na frente de 90 graus é a hipotenusa. Nós vamos precisar desses conceitos de cateto oposto e cateto adjacente. Então vamos para as razões trigonométricas. Razões quer dizer que vai envolver divisão. E são três as razões trigonométricas que nós vamos estudar aqui no nono ano: seno, cosseno e tangente. Seno, aqui nós vamos trabalhar, eu vou colocar como que você calcula o seno, cosseno e a tangente de um ângulo. E o que é o seno? Seno de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Aqui, ó, seno de um ângulo, no caso aqui está destacado o alfa, ele vai ser a divisão do cateto oposto, ó, o Czinho, pela hipotenusa, o Azinho. Então, quando você divide o cateto oposto pela hipotenusa, você tem a medida do seno. Ok? Então, seno vai ser cateto oposto divididos pela hipotenusa. E o cosseno? Cosseno é a razão entre a medida do cateto adjacente a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Então, aqui, ó, cosseno é cateto adjacente divididos pela hipotenusa. Aqui eu tenho em relação ao ângulo alfa. Então, cateto adjacente divididos pela hipotenusa. E a tangente de um ângulo é a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo, no caso aqui da figura alfa, e a medida do cateto adjacente.
Então, a tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. E aqui você tem, então, as três razões trigonométricas. Seno, você vai dividir o cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno, o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente, o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tem que saber isso para fazer os exercícios. Então, aqui vamos fazer dois exercícios. O triângulo ABC da figura abaixo é retângulo. Determine o valor do cateto AC. O valor do cateto AC. Então, eu vou colocar aqui no cateto AC o X. Como é um triângulo retângulo, então eu vou usar Pitágoras para fazer isso. Então, x ao quadrado mais 12 ao quadrado igual a 15 ao quadrado. X ao quadrado mais... Vou fazer o seguinte. 12 ao quadrado eu já vou passar para o outro lado. Então, 15 ao quadrado é 225. 12 ao quadrado é 144. Vai para o outro lado, menos. X ao quadrado vai ser igual a 81. X vai ser a raiz quadrada de 81. Então, x vale 9. Então, achei o valor de x. Então, ali no lugar de x, você coloca 9. Então, deixa eu mudar de cor aqui. Isso aqui é 9. Ok? Então, a letra A está pronta. Letra B. Vou fazer aqui, ó. Ele quer seno, cosseno e tangente do ângulo B. O ângulo B está aqui, ó. O ângulo B está aqui, ó. Então, ó, o ângulo B está aqui, ó. 9 é o cateto oposto, 12 é o cateto adjacente e 15 é a hipotenusa. Então, vamos colocar aqui, ó. Seno de B. Cateto oposto, 9, sobre hipotenusa, 15. Simplifica isso por 3 sobre 5. Cosseno do ângulo B. Cateto adjacente, que é 12, divididos pela hipotenusa, que é 15, divide por 3, eu tenho 4 sobre 5. Ó, se você esquecer, está aqui em cima, ó. Cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa. Agora a tangente do ângulo B vai ser cateto oposto, que é 9, dividido pelo cateto adjacente, que é 12. Simplifica por 3, dá 3 sobre 4. Letra C, ele quer o seno do ângulo C. Então agora aqui, ó, já mudou de figura. Ele quer o C está aqui, ó. Então o 12 é o cateto oposto, o 9 passa a ser o cateto adjacente a C, e a hipotenusa não mexe, é 15. Então vai ficar 12 sobre 15, cateto oposto sobre hipotenusa, simplificando por 3 dá 4, simplificando por 3, isso fica 5. O cosseno do ângulo C vai ser cateto adjacente, divididos pela hipotenusa, isso vai ficar 3 sobre 5. Tangente do ângulo C vai ser cateto oposto, divididos pelo cateto adjacente. Então, 4
sobre 3. Eu quero mostrar uma coisa bem interessante aqui para você. Ó, o seno de 1, aqui ó, o seno de 1 é o cosseno do outro. E o cosseno de 1 é o seno do outro. Deu para entender isso aqui? Quando que isso ocorre? Foi coincidência? Não. Então já vou falar para vocês quando isso ocorre. E a tangente fica invertida. Isso vai ocorrer, o seno de um ser o cosseno do outro. Olha aqui, ó, aqui 90 graus. Esse ângulo mais esse ângulo aqui, a soma dos dois, ó, o ângulo B mais o ângulo C, isso dá 90 graus. E esses ângulos são chamados de ângulos complementares. Vocês devem ter estudado isso aqui no passado. Então, quando você tem dois ângulos cuja soma dá 90 graus, o seno de um vai ser o cosseno do outro. Sempre que os ângulos forem complementares, o seno de um é o cosseno do outro. Ó. O seno de um é o cosseno do outro. Ok? Então não esqueça disso. Próximo exercício, bem parecido com o exercício anterior. Vamos começar aqui com o cálculo de x. No caso aqui, x é a hipotenusa. No caso aqui, x é a hipotenusa. Ok? Então vamos calcular aqui. Como x é hipotenusa, vai ficar x ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 4 raiz de 3 ao quadrado. Então, calculando aqui x ao quadrado igual a 16 mais 4 ao quadrado dá 16 vezes 3, fazendo assim bem passo a passo para você. Então, vamos fazer a multiplicação. X ao quadrado vai ser igual a 16 mais 4 vezes 3, 48. X ao quadrado vai ser 48, dá 64. X vai ser a raiz quadrada de 64. Então, x vai ser 8. X vale 8. Então, calculamos x e aqui vale 8. Agora vamos calcular a letra B. Vamos calcular a letra B. Ele quer a medida dos ângulos alfa e beta. Na verdade, assim, a medida ainda a gente não pode determinar. Mas vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos. Então, vamos dizer aqui seno de alfa. O que é seno? Seno, alfa, cadê alfa? Está aqui, ó. Alfa está aqui, cateto oposto, divididos pela hipotenusa. Então, vai ficar assim, cateto oposto, 4, divididos pela hipotenusa, que é 8. Simplificando, você acha 1/2. O cosseno de alfa vai ser cateto adjacente, que é 4 raiz de 3, divididos por 8, que é a hipotenusa. Simplificando, você tem raiz de 3 sobre 2. A tangente de alfa, ou de A, se você quiser colocar A, vai ser 4 sobre 4 raiz de 3, que é o cateto oposto, divididos pelo cateto adjacente. Corta esses dois. Aqui em cima sobrou 1. Então, eu tenho 1
sobre a raiz de 3. Eu não posso deixar a raiz de 3 embaixo, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que racionalizar isso aqui, ó. Racionalizando, lembrando lá do começo do ano, eu vou ter raiz de 3 sobre 3. Então, seno, cosseno, tangente de alfa. Eu vou fazer aqui do ladinho, seno, cosseno, tangente de beta. Então, seno de beta vai ser, ó, como beta está aqui, então 4 raiz de 3 passa a ser o cateto oposto e 4 é o cateto adjacente. Então, seno é cateto oposto, 4 raiz de 3 divididos por 8, simplificando, vai ficar a raiz de 3 sobre 2. Cosseno de beta vai ficar cateto adjacente sobre hipotenusa, 1 sobre 2. E a tangente de beta vai ser o cateto oposto, 4 raiz de 3, pelo cateto adjacente, que é 4, simplifica o 4 com 4, e o que sobra é a raiz de 3. Ok? Então achamos seno, cosseno, tangente, só para a gente trabalhar essas relações trigonométricas do seno, cosseno e a tangente. Então eu estou envolvendo os lados e os ângulos. E nós vamos ver agora, a partir de agora, como que a gente acha os ângulos a partir destes valores. E é o que nós vamos ter aqui. Então, virando a página, as razões trigonométricas dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Os ângulos de 30, 45 e 60 graus, eles são ângulos notáveis pela frequência que eles aparecem nos exercícios. Então, eles são ângulos notáveis. Essas razões desses ângulos, elas precisam ser decoradas. Ok? Então, essas razões de 30, 45 e 60, elas precisam ser decoradas. Nem sempre o exercício vai fornecer isso para você. Especialmente num vestibular, num concurso. Tem vezes que eles dão, tem vezes que não dão, mas a tendência é não dar do que dar esses valores. Então, ou seja, podem ser solicitadas em situações de problemas sem o fornecimento da tabela. Então, para construir os valores de seno, cosseno e tangente desses 3 ângulos, nós vamos usar valores da diagonal de um quadrado. Então, nós vamos usar um quadrado e a altura de um triângulo equilátero, que já foram concluídas no capítulo anterior ou em estudos anteriores, né? Em um outro módulo a gente viu sobre isso. Então, vamos analisar aqui como que eu calculo o seno, cosseno e a tangente de 45 graus. Então, seja ABCD um quadrado de lado L, e aqui nós temos a diagonal. Já estudamos sobre a diagonal de um quadrado, então eu vou colocar aqui, não vou calcular de novo, L raiz de 2. Então aqui, ó, aqui é L raiz de 2. Aqui é L e aqui é L. Deixa eu só colocar assim, ó, L para você enxergar. Eu vou pegar esse ângulo aqui, ó. Eu vou destacar então esse ângulo aqui, ó. Ok? Então vamos calcular o seno de 45 graus. O que é seno? É cateto oposto, que é L. Ok? Está na frente. Divididos pela hipotenusa, que é L raiz de 2. Vamos simplificar isso daqui. L com L fica 1. E aqui também. Isso aqui vai ficar 1 sobre a raiz de 2. Você sabe que a raiz de 2 não pode ficar embaixo. Então, nós precisamos racionalizar. Então, multiplica por raiz de 2 em cima.
multiplica por raiz de 2 embaixo, e você vai ter que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então é a primeira razão trigonométrica que nós temos aqui a partir deste quadrado. Vamos fazer então o cosseno de 45. O cosseno de 45. O que eu tenho aqui, ó? Cosseno de 45 é o cateto adjacente, que é L, divididos pela hipotenusa. Então, eu tenho L, a hipotenusa L raiz de 2. Simplificando isso daqui, isso fica 1. Aqui também fica 1. Então, vai ficar 1 sobre a raiz de 2. Racionaliza isso daqui. Raiz de 2 sobre raiz de 2. Então, isso vai ficar raiz de 2 sobre 2. Mas deu a mesma coisa? Deu a mesma coisa. Por quê? Soma 45 mais 45 não dá 90? Foi o que eu falei aqui anteriormente. Cadê? Quando dois ângulos somados 90, eles são complementares. O seno de um é o cosseno do outro. Então, nesse caso, eles ficaram iguais. A tangente de 45, você vai precisar decorar que tangente é cateto oposto L, divididos pelo cateto adjacente, que é L, e L divididos por L é 1. Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui raiz de 2 sobre 2 para o seno de 45, raiz de 2 sobre 2 para o cosseno de 45, e tenho 1 para a tangente de 45. Então, esse foi o primeiro caso. Eu podia colocar a tabela para vocês direto, mas só estou mostrando de onde apareceram esses valores. Você não precisa saber demonstrar isso aqui. Precisa saber que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Isso você precisa saber. Ok? Próximo caso. Seno, cosseno e tangente de 30 graus. Vou usar agora o triângulo equilátero, de lado L. Nós já vimos também que a altura de um triângulo equilátero é. Então, H vai ser a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então, aqui eu tenho L raiz de 3 sobre 2. Aqui eu tenho L e aqui eu tenho L sobre 2. Ok? L sobre 2. Porque é a metade. Vamos calcular seno de 30 graus. O que é seno? Cateto oposto. Cadê o 30 graus? Deixa eu destacar o 30 graus aqui para a gente não se perder. Então, 30 graus está aqui, ó. Pintar aqui. Isso. Então, 30 graus está ali. Ó. Cateto oposto é L sobre 2. Cateto adjacente, L raiz de 3 sobre 2. E a hipotenusa é L. Então, seno é cateto oposto. Vou fazer pequenininho aqui, ó. Cateto oposto, L sobre 2, divididos pela hipotenusa, que é L. Eu tenho uma divisão de frações, repete a primeira, L sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda, como embaixo é só L, o inverso de L é 1 sobre L. Agora, simplificando esses dois aqui, eu tenho que o seno de 30 graus vale 1 sobre 2. Seno de 30 graus vale 1 sobre 2. Cosseno de 30 graus vai ser o cosseno é cateto adjacente, L raiz de 3
sobre 2 divididos pela hipotenusa. Então, repete a primeira. Tem uma divisão de frações aqui. Repete a primeira fração e multiplica invertendo a segunda. 1 sobre L. Joga fora o L. E eu vou ficar com raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 graus, a tangente de 30 vai ser cateto oposto, L sobre 2, pelo cateto adjacente, L raiz de 3 sobre 2. Repete a primeira, que é L sobre 2, e multiplica invertendo a segunda. 2 sobre L raiz de 3. Dá para cancelar o L, dá para cancelar o 2, então em cima sobrou 1. Com isso eu tenho 1 em cima e raiz de 3 embaixo. Multiplica para racionalizar pela raiz de 3 em cima, pela raiz de 3 embaixo. Espero que você não tenha esquecido a racionalização. Então vai ficar raiz de 3 sobre 3. E aqui eu tenho então seno de 30, que é 1/2. Cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. E cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 3. Ok? Vamos ver o próximo e último, que é o caso aqui, calcular o seno, cosseno e a tangente de 60 graus. Vamos usar a mesma figura para calcular isso daqui. Só que eu vou trabalhar com esse ângulo aqui, ó. Com esse ângulo, o ângulo de 60 graus está aqui, ó. Muita coisa vai ser igual, porque 30 mais 60 dá 90, eles são complementares. Vou colocar aqui também que L raiz de 3 sobre 2. Aqui está bem pequenininho, eu vou aumentar que é L sobre 2. E aqui também que é L. Então vamos para o seno de 60 graus. Agora, como eu quero 60 graus, L raiz de 3 sobre 2 é o cateto oposto. L sobre 2 é o cateto adjacente. E L continua a hipotenusa. Então vai ficar assim. Seno é cateto oposto. L raiz de 3 sobre 2. Sobre a hipotenusa que é L. Então aqui eu tenho L raiz de 3 sobre 2, repete a primeira. Multiplica invertendo a segunda. Cancela L e vai ficar raiz de 3 em cima sobre 2 embaixo. Agora o cosseno. Cosseno de 60 graus. Cosseno é cateto oposto, cateto adjacente. Então, L sobre 2, divididos pela hipotenusa, que é L. Eu tenho uma divisão de frações, repete a primeira, e multiplica pelo inverso da segunda. Desculpa, que é 1 sobre L. Cancela L e fica 1 sobre 2. Então, L joga fora, com L joga fora. E por último, a tangente de 60 graus. Tangente é cateto oposto. L raiz de 3 sobre 2. Divididos pelo cateto adjacente, L sobre 2. De novo, tem uma divisão de frações. Repete a primeira. L raiz de 3 sobre 2. E multiplica invertendo a segunda. A segunda é L sobre 2. Então vai ficar 2 sobre L. Eliminando aqui L. Eliminando 2. Embaixo ficou 1, então não precisa colocar nada. Em cima sobrou raiz de 3.
Então, seno de 60 é 1 meio. Opa, errei. Raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 é 1 meio. E a tangente de 60 é raiz de 3. O que eu preciso que você saiba, como eu falei lá no começo, você precisa decorar é essa tabela aqui. Ó. Essa tabela é que você precisa decorar. É um seno de 30, 45 e 60, cosseno e a tangente. Se você for para a internet, tem umas musiquinhas que ajudam a você decorar isso aqui. Ok? Talvez aí perguntando para alguém que saiba essa musiquinha. Então, observações. As razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, são adimensionais. Isso quer dizer, elas não possuem medida, unidade de medida. Aqui não é centímetro, não é metro, não é nada, porque elas são adimensionais. E a gente já vai ver, já, que o seno e o cosseno de um ângulo agudo, quer dizer, menor que 90 graus, são números reais menores do que 1. Isso aqui são 30, 45 e 60. Só existem esses ângulos? Não. Então, eu tenho aqui uma tabela, na outra página, eu tenho uma tabela em que apresenta valores aproximados para o seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos com 4 casas decimais. Essa tabela vai ser útil na resolução de problemas. Essa mesma tabela ela está no seu livro, na página 257, a qual você poderá consultar quando fizer exercícios. Então vai ser muito bom para alguns exercícios. Para 30, 45 e 60, eu dou opção para essa tabela aqui. Ó. É essa tabela que você precisa decorar. Ok? Mas para os outros valores, deixa aqui. Ó. Aqui você tem, ficou pequenininho, mas lá no livro, na página 257, você tem como fazer isso daqui. Ó. Então, perceba que o seno, o cosseno e a tangente. Seno e cosseno, no máximo 1. No máximo. Ok? Valores positivos. Agora, deixa eu mostrar uma coisa aqui para você. Então, tabela dos ângulos notáveis. Então você vai fazer assim, ó. Seno, cosseno e tangente. 30 graus, 45 graus e 60 graus. Todos eles têm fração, menos 1, tá? Menos 2, aliás. Aqui, para o seno e cosseno. Ó, 1, 2, 3, aqui ao contrário. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Tudo sobre 2. E raiz onde não tem 1. Então, aqui, aqui, aqui e aqui. A tangente vai ser raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Ok? É a musiquinha só que eu não cantei, mas apenas falei aqui. Então você vai colocar 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2 e raiz onde não tem 1. A tangente ela é diferente. Veja só, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. O único problema de decorar essa musiquinha é que quando você precisa de um valor, tem que cantar toda a musiquinha, tem que escrever toda a tabela. Mas é uma forma de você decorar. Para essa aula eu não vou passar tarefa, porque não vai dar tempo, senão a aula vai ficar muito gigante. Não vai dar tempo de fazer os exercícios, os exercícios resolvidos. Então, na próxima aula eu vou fazer exercícios resolvidos disso daqui e vou passar daí a tarefa relativo à trigonometria. Ok? Fica com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchauzinho.